Então, meus irmãos, hoje nós estamos comemorando a ressurreição de Jesus Cristo, que morreu e foi sepultado, que ao terceiro dia ele ressuscitou. Esse texto trata da divindade de Jesus Cristo, um texto que como eu disse, está provando que Jesus é Deus, que é Mateus 12, 38 a 41, e que há cerca de 13 anos, aproximadamente, eu creio que é isso mesmo, 13 anos, eu preguei aqui, naturalmente com uma outra conotação, mas nesse texto, e a minha memória não me trai, eu preguei nesse texto no dia 23 de abril de 2000, e nós encontramos nele que os judeus eram vítimas de uma cegueira voluntária, cegueira espiritual, porém voluntária. Eles não estavam satisfeitos com os milagres, com os sinais, com as operações, as maravilhas de Jesus Cristo. Então eles solicitam a Ele que mostrasse a eles um outro sinal, e que demonstrasse evidentemente a sua divindade. Jesus Cristo então passa a falar com eles da maneira que nós lemos. Há uma geração má e adúltera pede um sinal, e outro sinal não se dará senão do profeta Jonas. E diz assim: como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, o Filho do Homem também estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Depois ele diz que os ninivitas levantarão no dia do juízo para condenar esta geração. Ele faz esta menção porque eles se arrependeram. Então esse texto ele traz exatamente isso, a divindade de Jesus. Mas quando nós falamos em divindade de Jesus Cristo, claro que nós temos de fazer algumas perguntas nesse texto e à luz dele. Então o que eu acho aqui? A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: Jesus estava realmente morto quando foi sepultado? Essa é a pergunta. Os judeus e os cristãos afirmam que sim. O judeu, ele nega a ressurreição, mas que morreu, ele afirma que morreu. Afirmam que sim. Enquanto os racionalistas, eles dizem que Jesus estava aparentemente morto, mas que não estava morto. Meus irmãos, é um argumento que não tem base sólida na palavra de Deus, não tem na ciência. Imagine um homem, uma pessoa, ela está aparentemente morta, não está morta, coloca na sepultura, fecha a sepultura, como eles rolaram uma pedra e fecharam aquela sepultura. Eu acho que eu preciso de água. E se ela estava fechada, e qualquer ser humano que esteja lá dentro, ele tomou forma humana, qualquer ser humano
esteja lá dentro. Com a sepultura fechada, é claro que isso é suficiente para matá-lo. E se quando retiram a pedra, essa pedra não está mais lá, na madrugada do terceiro dia, e ele também não está, e aparece vivo aos seus discípulos, então nós entendemos com a clareza bíblica de que ele é Deus, a sua divindade. O que vejo nesse texto, em cima da pergunta que fiz, é que isto prova de que ele estava realmente morto quando foi depositado o seu corpo naquela sepultura. Mas onde vamos buscar as provas? Nós vamos buscar as provas nas testemunhas. Nas testemunhas também. Quando alguém morre, é claro que nós vamos atrás de provas. A pessoa está lá no helicóptero ou no avião, e ele, acontece alguma coisa. Aconteceu uma vez aí que a porta do avião saiu, lembra desse episódio? Ela caiu, fica uma pessoa de lá também, mas por um descuido, acontece algum problema, igual aquele que jogou uma pedra no helicóptero uma vez e parou e caiu. O que acontece? A primeira coisa que nós vamos verificar é a rigidez cadavérica. Ele fecha a mão, que depois não se consegue abrir. Isso acontece quando a pessoa é assassinada, e às vezes coloca o nome do criminoso e fecha a mão, e para tirar aquele papel da mão do cadáver é difícil, porque fica rígido. Os olhos ficam abertos. Por quê? Por causa da rigidez, porque seca a lágrima. Pega uma gota de água e joga no olho, e é só puxar que fecha. Isso, a gente aprende isso no estudo de tanatologia. É estudo da morte, que thanatos em grego é morte. Foi nesse curso que eu fiz de tanatologia que eu aprendi isso aí. Então a gente aprende como que morre, que jeito que fica, e se tem alguma coisa na mão, a pessoa segura aquilo. Então depois se testemunha que a pessoa estava realmente morta. Mas essas testemunhas que eu estou buscando aqui, os 4 evangelistas, homens de fé, os historiadores, todos os cristãos de 20 séculos, cristãos, judeus e até escritores muçulmanos, afirmam de que ele estava realmente morto quando foi colocado no sepulcro. Os soldados que foram encarregados de quebrar os ossos, que está em João capítulo 19, de 30 a 35, eles foram encarregados, foram encaminhados para lá, e a Bíblia diz que eles foram encarregados de quebrar os ossos dos crucificados. Para que quebrar os ossos? Para morrer. Mas quando chegaram lá, eles observaram que ele já estava morto e não quebraram seus ossos. Então, esses soldados que João 19, 30 a 35 aponta, também são testemunhas. O centurião romano, que está em Marcos 15, 39, depois que Cristo entrega o seu Espírito, que ele morre, que há aquele fenômeno, um terremoto, vamos dizer assim, e as sepulturas abriram, e depois da ressurreição de Jesus, os corpos de cristãos que estavam sepultados foram ressuscitados e entraram na cidade.
Mas naquele fenômeno, naquele período de treva que houve, o centurião diz: este verdadeiramente era filho de Deus. Era testemunha. Os próprios inimigos de Jesus, em Mateus no capítulo 27, de 62 até 66, eles afirmam que Jesus estava morto. Os amigos, os parentes, nós encontramos isso em Marcos, no capítulo 15, de 45 a 47, também afirmam. Tanto é que depois amigos foram ao sepulcro e confirmaram, como diz o irmão Eduardo, que até o lenço estava lá, o lençol dobrado. Não há em toda a história, meus amados, em toda a história antiga, uma morte que seja tão bem provada como a morte de Jesus. Não há em toda a história. Mas a outra pergunta que faço aos irmãos com base nesse texto, agora não será uma pergunta, mas uma afirmação que faço, é de que este mesmo Jesus Cristo, que foi morto e sepultado, ele ressuscitou. Até aqui eu provei, à luz da palavra de Deus, que ele estava realmente morto. E agora eu afirmo que ele ressuscitou. Ressuscitou como havia predito, da maneira que ele havia dito pelos discípulos que ele morreria e que ressuscitaria. Então nós vemos que Jesus saiu vivo da sepultura. Saiu vivo da sepultura. Isso prova a sua divindade, porque a sua palavra foi cumprida. O que ele disse aconteceu, e aconteceu da maneira que ele havia falado, que ele havia predito. Agora os judeus, eles negam, afirmam que morreu, mas eles negam que Jesus ressuscitou. E também eles apresentam testemunhas. Eles apresentam testemunhas. Quais as testemunhas que eles apresentam? As testemunhas que eles apresentam são os soldados. Mateus 28, de 11 a 15. Aí quando se pergunta aos soldados, não, ele não ressuscitou. Os discípulos dele vieram e furtaram o corpo. Mas por que aconteceu isso? Aconteceu porque nós estávamos dormindo. Bela testemunha que está dormindo. Agora, o mais interessante é que eles estavam dormindo e presenciaram tudo isso. Dormindo, roncando lá. E presenciando os discípulos indo lá, retirando a pedra, tirando o corpo de Jesus Cristo e levando embora. E tem mais, além de estarem dormindo, presenciando tudo isso, não fizeram nada para impedir. Eles não foram guardar o sepulcro. Só que a santa palavra de Deus diz que como ele não estava, eles foram dizer às autoridades que ele havia ressuscitado. É o seguinte, nós damos dinheiro a vocês vão dizer que os apóstolos furtaram o corpo. E foi isso que eles fizeram. Então são testemunhas falsas, porque dormindo não se pode ser testemunha de nada. Isso, meus irmãos, é moralmente impossível. Como que eu estou dormindo e estou presenciando alguma coisa? Isso não tem condições, e por isso eu afirmo, é moralmente impossível. E por quê? Porque os apóstolos eram homens nobres, simples, sim, não todos, mas uma grande parte simples, pessoas simples.
mas eram pessoas honestas, eram pessoas de caráter nobre, eram pessoas que acreditavam em Jesus Cristo, que pregavam a palavra de Deus, que tinha nobreza de caráter. E além disso, eles não eram ladrões, mas além disso, eu quero dizer aos irmãos que para tal empreendimento eles não tinham coragem. Para ir lá na sepultura, lá no sepulcro, à noite, e sabendo que o sepulcro estava sendo guardado, e ali retirarem o corpo. Eles não tinham coragem para isso. Além de tudo, se o sepulcro está sendo guardado, tem que chegar, desarmar os soldados, ameaçá-los e retirar o corpo. Ora, aí não seria furto, seria roubo. Porque quando se furta é sorrateiramente. Acontece muito no trem, nos ônibus, a pessoa vai lá, retira o dinheiro, não se percebe que ele tirou. Isso é furto. Isso é furto. Então logo não furtaram o corpo. Se estava sendo guardado, e se ameaçassem, estariam roubando o corpo. Porque roubo é quando se pega algo com uso de violência ou grave ameaça. E quando se furta é quando a apropriação indébita, a apropriação de um bem para si ou para outro, e acabou. Isso o próprio Código Penal demonstra isso nos artigos 155 e 157. O 155 trata do furto com toda clareza, o 157 trata do roubo. Então furtar é uma coisa, roubar é outra. E quando a Bíblia diz que furtaram, estava sendo guardado, era impossível. Eles não teriam coragem, não teriam a coragem necessária. Onde que eu provo que eles não têm coragem? Eu provo com João capítulo 20, versículo 19. A Bíblia diz que eles estavam à tarde daquele dia, às portas fechadas, por medo dos judeus. Judeus que nem soldados eram, eles estavam com medo. Judeus que nem autoridade eram, eles tinham medo. Agora, eles iriam lá de madrugada ou de noite furtar o corpo? E eu pergunto, com qual finalidade eles haveriam de querer esse corpo? Eles furtariam o corpo. Fazer o quê? O que eles iam fazer com ele? Enganar? Fazer uma especulação lucrativa? Então é só imaginar. Pegar o corpo de Jesus para especulação lucrativa, ganhar dinheiro com o corpo. Meus irmãos, o que rendeu essa especulação? O que rendeu essa especulação? Que nem houve. Rendeu o quê? Flagelos, fogueira, espada, azeite quente, masmorra, lapidação, açoites, por causa do nome de Jesus. Só o nome. Já imaginou se tivesse o corpo? Esse corpo ressuscitou. Se Cristo continuasse morto, mortas estariam ou ficariam suas promessas feitas aos seus discípulos. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, agora eu quero ler. 1 Coríntios 15, versículo 14: se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus
que ele ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados, porque se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda estáis nos vossos pecados. Então, Cristo ressuscitou. O apóstolo São Paulo diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4. Mas eu quero concluir dizendo aos irmãos o seguinte: que a ressurreição de Cristo é o rochedo, o sustentáculo, a base, o alicerce do cristianismo. É um rochedo inquebrantável na divindade de Jesus, contra o qual quebram todas as ideias falsas ou céticas, sem fé. Cristo ressuscitou por direta intervenção divina, porque Ele é divino, e é uma prova irrefutável da sua divindade. Portanto, Ele é Deus. E quando se pede um sinal, uma demonstração, Ele apresenta o sinal do profeta Jonas. Negar, portanto, a divindade de Jesus Cristo é cometer, eu diria, irmãos, cometer um assassínio formal da razão, um assassínio formal da história e da eclesiologia, da doutrina da Igreja de Jesus Cristo. Cristo é Deus, portanto, o que nós devemos, pela sua ressurreição, pela sua morte, pela nossa salvação, o que nós precisamos é nos prostrar reverentemente diante dele e dizer, como disse Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu quero dizer aos irmãos que termino pensando assim rapidamente com os irmãos, para tomar tempo na nossa peça, de que é um pouco complexo esse problema do nosso calendário. O calendário atual ele teve origem com Dionísio Exíguos, no ano 754 da fundação de Roma. E o que nós estudamos é que Herodes ele faleceu não muito tempo depois do nascimento de Jesus Cristo, segundo o historiador grego por nome de Joséfo, e foi alguns anos antes de 754 da fundação de Roma. E o calendário que nós temos, ele dá como o nascimento de Jesus no ano 1 do calendário. Vai corresponder o quê? Exatamente 754. Quando na realidade os historiadores eles dão como sendo no final do ano 5 de 750. Portanto, estamos com um calendário errado por cerca de 4 anos. E Jesus, ele morreu. Aliás, Jesus não, no caso Herodes, morreu 37 anos depois da sua nomeação pelo Senado Romano como rei da Judéia, ou seja, 751, 750, mas a data mais provável, 750 da fundação de Roma. E Joséfo, ele mostra que a morte de Herodes se deu pouco
da execução de 2 rabinos judeus, que foi por sua ordem. Numa noite, os 2 rabinos foram executados por ordem de Herodes. O que aconteceu? Aconteceu um fenômeno na natureza, um eclipse lunar. Na noite da execução se deu esse eclipse, e esse eclipse ocorreu no ano 750 da fundação de Roma. Só você ver, a história vem de lá para cá. Quando Cristo nasce, ela vem diminuindo, 754, 53, 52, 52, 50. Aí começa, Jesus nasce, começa 1, 2, 3, e agora que nós estamos em 2013, com essa diferença, é claro. E Cristo, então, segundo esses, aproximadamente, sim, nasceu antes do calendário, dia 25/12, isso segundo os historiadores, não é uma data precisa, do ano 5, mas o calendário está no final do ano, por isso que conta só 4, e o batismo e início do seu ministério em janeiro de 27, e a morte no dia 7 de abril. 7 de abril foi a sua morte, do ano 30, e a ressurreição no dia 9 de abril, também do ano 30. Não deu 3 dias? Depende de quantas noites, né? Sexta à tarde, sábado, domingo de madrugada. Então, na realidade, foi isso que aconteceu, e é isso que nós deixamos com os irmãos, lembrando do texto. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, estará também o Filho do Homem, o Jesus Cristo, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus ressuscitou por intervenção divina, porque Ele é Deus. Comemoramos hoje e todos os domingos a ressurreição de Cristo. Não guardamos o domingo, precisa trabalhar, a gente trabalha, mas nós comemoramos a sua ressurreição. Amém? Que Ele nos abençoe.